E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o vídeo de hoje, que eu dividi aqui em 4 partes, nós vamos começar falando sobre a CPMI dos atos do dia 8. Isso é uma nota fresquinha, agora no início da madrugada, falando de como a turma aí do desgoverno deve trabalhar nos próximos dias para tentar impedir que a mesma aconteça, seja retirando assinaturas ou então contando com a boa e velha ajuda do senhor Rodrigo Pacheco. Ainda no Brasil da Picanha, quero falar com vocês sobre regulação das redes sociais e algumas coisas que o desgoverno está criando para combater as fake news. E eu também quero falar sobre a atuação dos parlamentares de direita para tentar, trazer ordem para casa. Quero também falar sobre outra CPI, a das Americanas, chama atenção algumas coisas e... segundo o Arthur Lira, o presidente da Câmara, talvez um dos homens mais poderosos do Brasil hoje, a CCJ talvez não seja a comissão mais importante da casa. E aí, qual é essa comissão e por quê? A gente vai comentar sobre isso, que nos conecta inclusive com o segundo tema. O Dilma aí tá demais, aparecendo na capa de revistas que odiavam Bolsonaro, extremamente parciais, tipo a Isto É, tentando pintar ele como um grande herói. E aí eu quero mostrar uma matéria da Folha de São Paulo, quero mostrar algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, envolve algumas coisas ligadas ao meio ambiente, algumas agendas internacionais, pra gente tentar medir, fazer alguns julgamentos, que eu acho que a coisa não tá do jeito que a parte da imprensa tenta pintar. Ainda falando de imprensa, uma notícia interessante do primeiro tema. Depois quero falar com vocês sobre a economia. A economia do Brasil, parece que estamos diante de um colapso, mas por mais destruidor que possa ser esse cenário à nossa frente, por mais preocupante, parece que estão mentindo pra gente. Parece que as coisas estão piores do que nós conseguimos imaginar. E aí tem muita treta rolando, treta do Haddad com o Mercadante, tá longe de terminar. A imprensa parece que tá tomando o lado aí do Haddad com força, Outra parte da imprensa, na verdade, tomando parte do PT. Quer dizer, o Matheus Leitão, não tinha como ser diferente. Óbvio que ele ia apoiar a escolha do Dilma. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre outras coisas, quero falar sobre a agenda legislativa, alguns pontos aí que eu acho que são relevantes e nos conecta com o último tema, que eu espero ter tempo de comentar sobre tudo. Algumas nomeações novas da turma da Carreta Furacão, a possível volta do imposto sindical, orçamento secreto e o senhor Davi Alcolumbre, que parece estar com alguns probleminhas aí, segundo apontou o CGU. Enfim, muita coisa para comentar no vídeo de hoje e já vamos começar falando da CPMI. Planalto vê com ceticismo ofensiva da oposição por instalação de CPI dos atos. Essa é a típica matéria que eu fico na dúvida se a manchete é verdadeira ou não. Porque quando eu olho o veículo de imprensa que está sendo divulgado e o tom que está sendo dado, e a gente faz um exercício de tentar chocar com as últimas notícias, as diversas notícias que saíram nos últimos meses, mostrando como o desgoverno estaria preocupado com uma CPMI, como o desgoverno estava trabalhando para uma CPMI não sair do papel, mas de jeito nenhum, como Randolfo Rodrigues mudou de tom completamente. Então, assim, fica meio difícil de acreditar que o desgoverno esteja cético. Eu acho que não vai acontecer nada. A própria matéria lá no finzinho até fala sobre isso. Mas começa falando o seguinte, que articuladores políticos do Planalto ainda vêm com ceticismo a possibilidade do colégio sair do papel. Auxiliares do Dilma dizem não haver qualquer estratégia definida sobre o tema e aguardam a lista de nomes dos parlamentares que assinaram o pedido de criação da comissão para definir os próximos passos. Isso eu acho extremamente engraçado, porque os nomes, eles são fáceis de ser encontrados nas redes sociais. Essas movimentações estão acontecendo, eu acho que tem alguns dias, e eu acho que é impossível a turma do desgoverno não ter visto o que os deputados da oposição estavam fazendo. É demais. Porque qualquer coisinha fora da linha que a turma fala, já vira matéria na imprensa. Então, pelo amor de Deus, Vamos fingir que todo mundo é besta, que ninguém sabe o que está acontecendo. Os parlamentares de direita não cansaram, assim, eles publicaram quase todos não, mas diversos deputados de direita divulgaram a lista mostrando, esses são os nomes que já assinaram. Tá lá o nome de todo mundo, é só você está um Google de distância. Nós estamos esperando a lista. É como se fosse secreto.
Na noite de sexta-feira, o deputado federal André Fernandes, e vem saindo várias notas falando que o André está coletando assinaturas, e ele divulgou a lista por diversas vezes, ou seja, se o Planalto realmente quisesse saber, eles já saberiam. Eles devem saber. Aí fala que o André conseguiu aí, ele anunciou que conseguiu 172 assinaturas na Câmara, 32 senadores. Entre os nomes que ele diz ter assinado a lista estão de integrantes do MDB, do União Brasil, duas siglas que fazem parte do desgoverno. Aí veja. Articuladores do Dilma no Congresso apostam que, apesar do presidente se opor, a iniciativa representa mais desgaste aos bolsonaristas. Alguns deles, como Fernandes, investigados sob suspeita de incentivar os atos. Com a CPMI poderemos apurar, com mais detalhes, os 3 núcleos golpistas, o núcleo político, o núcleo militar e o núcleo econômico, afirmou Reginaldo Lopes do PT, vice-líder do governo no Congresso. Você vê que o Globo foi atrás do cara para abrir espaço, né, para ele deixar seu comentário para sair na imprensa. Para o deputado Alencar Santana, também do PT, a CPMI é mais um instrumento para identificar e punir os golpistas. Sabemos quem são os golpistas, queremos que eles paguem, inclusive os parlamentares que instigaram e apoiaram os atos. Aí lá para as tantas, a matéria do Globo fala assim, ó. Então, governistas ouvidos reservadamente, sem querer dar o nome, eles avaliam, contudo, que o time, né, para a instalação da CPMI não é o melhor, por acirrar mais a polarização entre petistas e bolsonaristas, sobretudo. Sim, não sei se é o melhor dos momentos. A chance disso daí crescer, ganhar que seja até os holofotes da imprensa e tirar a atenção do desgoverno, das pautas propositivas, que não tem nenhuma, e até dificultar a tramitação de algumas pautas no Congresso, que é de interesse da turma da picanha, isso as chances são altas. Pode haver algum desgaste para a direita? Pode ter, mas você falar que, tá de boa, só mais uma forma da gente conseguir fazer isso, aquilo, outro, eu que fico cético, mas beleza. Instalação automática. Aí o Globo faz questão de destacar que o regimento do Congresso determina que a instauração da CPMI deve ser automática se o pedido tiver assinatura de pelo menos um terço dos deputados e um terço dos senadores, o que já tem. Fernandes diz ter conseguido. Mesmo com a determinação regimental, governistas acreditam haver margem para protelar o seu início. A instalação depende da leitura do requerimento a ser feita pelo Pacheco. O presidente do Senado tem o poder de agenda. Ele não é obrigado a ler o requerimento de instalação e pode adiar a tarefa. O Pacheco pode adiar. Nesse caso, parlamentares podem recorrer à Suprema Corte, o que já aconteceu na época da CPI da pandemia, pelo próprio Randolfo Rodrigues na época. E outro caso aconteceu na época da CPI dos bingos. Ou seja, a esperar, a ver. Mas vocês têm alguma dúvida que o Rodrigo Pacheco vai trabalhar para não sair do papel? Vocês acham de coração que o Rodrigo Pacheco vai seguir o que está no regimento, ele vai dar prioridade, ele vai chegar... Hoje é segunda-feira, né? Se ele quisesse realmente trabalhar, podia chegar lá agora, porque também depende que a turma aí protocole. Beleza, protocolar, etc. Rodrigo Pacheco, agora eu vou ler, agora eu vou instaurar. Será? Vamos ver como é que a turma vai conseguir resolver essa situação. Avançando aqui em outro tema, que eu acho que tem um pouco de ligação e é uma das pautas prioritárias do desgoverno, o Lauro Jardim soltou uma nota que mostra o quão inacreditável o Brasil da picanha consegue ser. SECOM cria o maior cargo, maior dos seus cargos só para cuidar de fake news. A manchete é até um pouco clickbait, que ele é, na verdade, engraçado. Dias atrás, o Diário Oficial publicou a nomeação de uma profissional para exercer uma função na SECOM. Independentemente da pertinência do cargo recém-criado, impressiona o nome dado a ele. E por que o nome impressiona? Porque você tem que ter fôlego para ler o nome inteiro. Porque o nome do cargo tem 26 palavras. Vou até respirar fundo aqui e ver se eu consigo ler o cargo inteiro sem perder o ar. O cargo é Coordenadora
da Coordenação de Políticas para a Liberdade de Expressão e Enfrentamento à Desinformação da Coordenação Geral de Liberdade de Expressão e Enfrentamento à Desinformação do Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Esse é o nome do cargo. Eu não sei nem o que esse cargo faz. Mas o PT criou. A picanha tá demais. 26 palavras para escrever um cargo. Mas vamos voltar aqui para coisas um pouco mais palpáveis. A turma criou aquele grupo para combater o discurso malvado, o discurso de ódio nas redes sociais. Um grupo formado por apenas pessoas da extrema esquerda brasileira. Não existe nenhum contraponto. Sequer existem liberais. Até os liberais, né? A direita permitida ficou de fora. Só a extrema esquerda. Aí o UOL comenta, o grupo formado 29 personalidades ligadas ao assunto. Felipe Neto, João César de Castro Rocha, Débora Diniz, Lola Aronovitch. A primeira reunião está marcada para 6 de março e o grupo de trabalho tem prazo de 180 dias para apresentar as conclusões. Sobre esse grupo, alguns parlamentares aí estão se movendo. Um deles é o Tenente Coronel Zuco, segundo a Veja, deputado federal bolsonarista. Ele questiona membros do GT contra o discurso de ódio. Ele protocolou na última quinta-feira um requerimento de informação dirigido ao ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Silvio Almeida, para questionar quais foram os critérios utilizados por ele para indicar os membros do grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio ao extremismo criado pela pasta nessa quarta-feira. Quais foram os critérios? O que configura, né, os requerimentos mínimos para uma pessoa poder fazer parte desse grupo? O parlamentar questionou o ministro se foi feito algum levantamento da postura adotada nas redes sociais pelos escolhidos e justificou o requerimento alegando que causa espanto o fato do governo federal criar um grupo de trabalho para averiguação de tal teor e mesmo ser composto apenas por pessoas que possuem o mesmo posicionamento político. Isso, numa sociedade normal, seria escandaloso, mas no Brasil, onde o surrealismo é o nosso padrão, não tem nada de estranho. Pior ainda, pessoas que já promoveram discursos de ódio pavorosos nas redes sociais. A exemplo do youtuber Felipe Neto, que incentivou vários ataques ao ex-presidente senhor Jair Messias Bolsonaro, foi designado como representante da sociedade civil para a composição do grupo de trabalho. Aí surge o questionamento, afinal, xingamentos e imputações de crimes bárbaros, como Geno, não serão considerados discurso de ódio por esse grupo de trabalho? O deputado ressaltou ainda que uma estrutura administrativa não pode ser apenas um meio utilizado para polarização política e promoção de políticas públicas que atendam apenas a um setor específico. Essa crítica aqui do Zuco, inclusive, ela é similar a um editorial que o Estadão fez, se eu não me engano, no dia 25 de janeiro, onde o Estadão apontava sobre o desgoverno. Não, acho que foi antes. Acho que não foi no dia 25, acho que foi antes. Se lembra ali que mais ou menos no meio de janeiro, um pouco depois do dia 15, saíram algumas notícias falando o seguinte: o governo usa o desgoverno usa site oficial para falar que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. E aí saíram várias notícias. Até a Globo questionou. Um tempo depois, o Lula lá na Argentina, ele fez um discurso sobre isso. Aí depois desse discurso, ele fez outro discurso no Uruguai. Aí no discurso do Uruguai, ele inclusive cita nominalmente o Michel Temer. Aí o Michel Temer aparece, fala que é reescrever a história. O Globo aparece também falando, vai reescrever a história. A coisa tá ficando assim sustentável. E aí, um pouco antes disso, o Estadão solta uma nota para também explicar o óbvio, que o PT pode chamar de golpe. Se pro PT é golpe, beleza. Vai lá no PT, vai lá na Fundação Perseu Abramo, fala o que vocês quiserem. Beleza, bacana. Agora, você utilizar um site oficial do governo para falar que o que aconteceu com a Dilma é golpe, aí é complicado. Aí é complicado.
Quando foi referendado pelo Congresso, quando foi referendado pela Justiça do Brasil, então você está fazendo um ataque utilizando a máquina pública. E aí o Estadão falava, né? Você não pode utilizar a máquina pública para fazer politicagem, o que vai na mesma linha do Tenente Coronel Zuco. Como é que eu lembro desse editorial do Estadão, né? E desse espaço? É porque eu li tudo isso hoje. Tô organizando umas coisas aí. Tava fresco na cabeça. Minha memória não tá tão boa assim também, não. Mas vamos lá. Isso aqui eu só quero mostrar a manchete. Hoje de manhã, o Globo nos presenteou com entrevista exclusiva com Paulo Pimenta. É melhor que haja lei sobre fake news. O judiciário é lento. Como é que você acha que é o tom da entrevista? E será que é uma entrevista que tem o interesse de agregar apoio popular perante essa causa nobre ou não? Ou é para criticar, ou para fazer perguntas contundentes ao nosso secretário de comunicação? A imprensa brasileira... o Globo tá demais. Na boa, a Globo tá pesado. Mas a Folha de São Paulo não fica atrás. Só quero mostrar também aqui a manchete, que eu acho que é uma grande inversão de valores. Pivô de crise de Lula com militares assume novo cargo no Exército. Aí tá falando do Cid. Não conheço, nunca vi, nunca falei. Sei, não vou falar que eu não faço ideia de quem é, porque sai notícia sobre o cara. O Cid é o pivô de crise. Pivô de crise. O que foi que o Cid fez? O que foi que o Cid fez? A crise, 100% dela, é o Dilma. Ele criou. Ele criou, ele chorou, ele gritou, ele fez, ele aconteceu e ele encerrou a crise. Foi tudo ele. A questão que envolve o Cid era porque ele iria comandar um batalhão especial que fez o Dilma ficar com medo. Só que essa nomeação do Cid, ela aconteceu em maio do ano passado. Depois de um processo seletivo, de prova, etc, tudo mais. A nomeação dele saiu em maio do ano passado. Todo mundo já sabia. Eram notas sobre isso na época. Então não tem pivô. Isso daqui não foi uma decisão assim, ó. O governo tá para acabar, dia 31 de dezembro, no apagar das luzes, Bolsonaro foi lá e nomeou. Não foi isso que aconteceu. Isso é o que dá a entender quando você lê na época, né, a nota que saiu de um jornalista aí, que é engraçado ele. Tem um jornalista específico, ele só solta a matéria às vezes a cada 15 dias. Mas quando solta, ou é de Bolsonaro, é da Michelle. Tá engraçado, eu fico acompanhando na coluna dele. Eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que lê algum desses jornalistas todos. Mas colocar o Cid como pivô é complicado. É reescrever a história. Mas não dá pra esperar muito da Folha de São Paulo. Isso aqui eu não vou ler, mas eu peço pra vocês, deem uma lida. Também saiu, nesse mesmo tom, uma nota na Folha de São Paulo. Agência americana, agora avalia que... né? Quem poderia imaginar? Dá uma lida aí. Você já deve ter visto essa notícia nas redes sociais, repercutiu bastante. É só pra falar da imprensa, porque durante aí os últimos anos, qualquer pessoa que falasse alguma coisinha fora do script era negacionista, era mentiroso, era um propagador da fake news. Você sabe muito bem. Aí voltando. Seguindo aqui na linha que não envolve rede social, né, mas envolve diálogos, ideias e tudo mais. A guerra de projetos sobre linguagem neutra na Câmara. A guerra é a seguinte. Do lado da direita, a turma quer que o português seja respeitado. Do lado da esquerda, não preciso explicar muita coisa. Só que no caso aqui, quando eles apontam da esquerda, eles estão falando do projeto da Érica Cocai, que quer fazer questão que toda vez, qualquer documento, eventos, etc., que você falar boa noite, você não pode falar todos, tem que falar todos e a todas. Não tem todes, mas tem todos e todas. Só que assim, a esquerda sabe o que ela faz. Um passo de cada vez. O todes não vai entrar em campo antes de você obrigar o todos e todas. É um passo a passo. Aí diz, né, que em 15 dias de Câmara foram 4 projetos da direita, um da esquerda.
As propostas que visam barrar a linguagem têm poucas diferenças, todas querem acrescentar proibição aos termos, né, de gênero neutro, não binário, a lei de diretrizes e bases na educação. Aí tem 2 projetos de deputados da União Brasil que especificam que o uso do ensino da linguagem neutra seria vedado à educação básica, enquanto o do Republicanos e o cara do PL querem proibir o vocabulário nas escolas públicas ou privadas. Na prática é a mesma coisa, deixa as universidades fora da legislação, mas disciplinam o ensino fundamental e médio. E falando sobre a educação, olha aqui. Vejam o curso gratuito que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul oferece em sua plataforma. O golpe de 2016. A esquerda sabe, educação é chave para moldar a mente das crianças, dos adolescentes e dos adultos, seja na universidade, seja nas escolas. O golpe de 2016. Esse é o Brasil. Na Universidade Federal. Mas aqui, aqui é a pluralidade de ideias. Vindo aqui um pouco mais para a Câmara novamente, Lira resiste à análise conjunta de medidas provisórias com o Senado. Essa notícia é bem interessante, porque Rodrigo Pacheco e seus amigos, na calada da noite, tentaram mudar a regra do jogo. E o Lira falou: não, amigo, não vai não. E não é que eles queriam mudar a regra do jogo porque estavam com raiva do Lira, não. É porque tinha que ajudar o Dilma. Para ajudar o Dilma. E que regra é essa? O presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou aliados que não vai endossar a proposta do Pacheco, para que as medidas provisórias voltem a tramitar de forma conjunta. Há pelo menos 2 medidas provisórias sensíveis para o Dilma, lá no horizonte, que é a que criou 37 ministérios e a que extinguiu a FUNASA. Sem o aval de Lira para recriar as comissões mistas, a expectativa é que as MPs devem começar a tramitar na Câmara. Esse modelo pode criar mais dificuldades para o Dilma, já que a extinção da FUNASA e a transferência do CONAB para o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem forte rejeição na casa. O Dilma tem um Senado no colo. O Pacheco, ele não pensa por ele mesmo. Ele faz o que o Dilma quer. Na Câmara você ainda tem algum tipo de, resistência. O que a turma tentou fazer é o seguinte: chega uma medida provisória, como é atualmente. A medida provisória chega, quem vai discutir inicialmente o projeto, vai, senta em cima, faz da cambalhota, discute, etc. É a Câmara. O Pacheco, na besta, queria fazer uma comissão mista. Já começando a discussão de parlamentares da Casa, da Câmara e do Senado. Então você poderia montar algumas composições mais favoráveis aos picanheiros. E agora os picanheiros não vão conseguir montar maiorias ou conseguir ter suas ideias de reverberadas de forma mais fácil. Não é porque o Lira é o grande salvador do Brasil, né? O Lira também de besta não tem nada. Ele gosta de acumular um pouquinho de poder, né? Óbvio isso daí. Mas quem poderia imaginar? Um dos nomes que vem conseguindo fazer algum tipo de oposição, mas aquela oposição também, que cria dificuldade, mas se puder indicar o amigo na Codevasf, a gente pode facilitar um pouco as coisas. Aí você vê. Do partido do Lira, Fufuca, que estava aí meio que como presidente interino do PP, enquanto Ciro Nogueira era ministro da Casa Civil, ele está rodando atrás da CPI das Americanas. Um tempo atrás a turma falou que tem tudo para sair do papel. Eu acho que seria interessante ver uma CPI como essa. E aí fala o seguinte: que passado o carnaval e reiniciada a coleta de assinaturas para a CPI das Americanas, o Fufuca foi aconselhado por aliados a mudar a abordagem a seus colegas. Ele vinha dizendo que é importante convocar o Lema, convocar o Sucupira, o Marcel Telles, para dar explicações, chamar na CPI o Lema. Tu já pensou? Juntos, os 3 têm patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares. Lehman bancou ao longo dos anos, por meio de sua fundação e de seus sócios, eventos dentro e fora do país e formação de líderes, que tiveram entre seus beneficiários
políticos. A abordagem de Fufuca deverá focar no impacto que o rombo na contabilidade das americanas terá na vida das pessoas e nas contas de médias e pequenas empresas. O buraco no balanço da empresa chega a 40 bilhões de reais. Na conversa para adesão de alguns parlamentares, o nome dos 3 empresários vai ficar de fora, ao menos na fase de buscar as assinaturas. Será que é por isso que a tablet do Amaral não assinou a CPI das americanas? É por isso, tablet. O bastidor mostrou que há interesses difusos e econômicos por trás do desejo de parlamentares de investigar um caso privado sem qualquer vínculo com o governo. Isso daqui também é mais do que motivo para o governo ficar com o pé atrás, porque sabe que vai acabar ganhando espaço na imprensa e vai dar uma travada na agenda legislativa que eles estão tentando acelerar sem nenhum sucesso. E é o que eu falei na introdução, e veja como é um tema que vem ganhando importância. Não é porque eu sou chato, eu fico insistindo, é porque, infelizmente, é a realidade das coisas. Porque a CCJ deve perder protagonismo para a Comissão do Meio Ambiente. Meio Ambiente. Isso na avaliação do Lira, o cara mais poderoso do Congresso brasileiro nos dias de hoje. A CCJ, tradicionalmente, é a comissão mais importante e também ambicionada da Câmara. Nessa legislatura, contudo, deve perder o posto para a Comissão do Meio Ambiente, segundo o Lira tem dito a interlocutores. É ali, em sua opinião, que se darão as discussões e as decisões mais relevantes. Quer um exemplo? Liberação da mineração em terras indígenas. PL 191/2020, do governo Bolsonaro, tentando trazer autossuficiência de fertilizantes para o Brasil, dentre várias outras coisas. O Centrão de Lira é a favor e quer o debate do tema para já. Ambientalistas, o governo e a esquerda em geral são radicalmente contra. Por que será, né? Será que é porque, não sei, as ONGs internacionais não apoiam? Elas acham que a Amazônia tem que estar intocada? Para quê? Para no futuro eles poderem explorar de forma correta, SG. Ainda não foi definido quem vai presidir o CMA, onde todos os projetos de alteração da legislação ambiental serão discutidos. Mas saíram notícias nos últimos dias apontando que a turma do PP, o partido do Lira, tem total interesse em manter o controle da comissão. A única nota que tinha saído é que falava o seguinte, até comentei em vídeo, falei, o Lira falou que não vai... Tava um cara que era ligado ao agronegócio. Não consigo lembrar agora o nome do cara. É ligado ao agro. A Lira falou que ia botar um cara mais moderado. Mas assim, pro Lira não tá querendo abrir mão dessa comissão e tá apontando essa questão da liberação de mineração, eu acho que alguma coisa em prol do Brasil pode avançar. Acho que alguma coisa em prol do Brasil pode avançar. A observar aí os próximos meses. Pegando o gancho com o tema do meio ambiente, que tá aí, né, em todos os locais, a turma do Isto É soltou essa linda capa. A volta de uma esperança. Tem como puxar mais saco? Não. E ainda acusa os bolsonaristas de serem xenófobos por criticarem o Lampião. O Lampião é um cara... Ele era um criminoso, né? Não à toa, as pessoas atualmente, né, tem uns criminosos que são conhecidos como o novo cangaço. Fora outras barbaridades que o Lampião praticava. Mas a esquerda faz questão de esquecer tudo isso e pintar o cara como um grande herói. Eu não entendo. Mas enfim. Tá lá, Isto É, publicando mentiras. Naquela ladainha que Bolsonaro não faz nada, que Bolsonaro não liga pro meio ambiente, que Bolsonaro não foi visitar ninguém quando tinha chuva. Mentira atrás de mentira. Mas tá aí puxando o saco, né? É o homem que vai salvar o meio ambiente brasileiro. É o Dilma. Aí nessa pauta, Agenda Verde, a Giovana Madalosso escreveu esse lindo artigo na Folha de São Paulo, As Pernas Peludas da Mudança Climática. Tão importante quanto combater o desmatamento é criar narrativas que engajem as pessoas. Criar narrativas. Sabe qual foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante a semana das chuvas que destruíram São Sebastião? Sabe qual foi? As pernas peludas
da Adriane Galisteu. Demos errado como civilização? Provavelmente. Mas isso envolve outros aspectos e é papo para outra coluna. O que interessa aqui é especular por que ainda que a questão climática vinha sendo alardeada pelos cientistas e jornalistas desde 1980 até hoje, não levamos essa conversa para as mesas de bar. Olha a preocupação. Temos que colocar esse assunto na mesa do bar. Preferindo falar com os amigos sobre as preferências depilatórias dos outros, sobre o preço das mansões destruídas em São Sebastião, quando seria mais adequado focar no horizonte escuro que se adensa à nossa frente por causa das emissões de carbono, que precisariam e, obviamente, não serão cortadas pela metade até 2030. Aí lá para tantas ela diz: quem quer estragar a alegria de um churrasco tocando a corneta do apocalipse? Quem quer diluir a rodinha da festa falando em justiça climática ou compensação de carbono? Se os seus chapas curtem essa conversa, por favor me chamem para a próxima festinha, já que eu mesma cansei de espantar amigos me aproximando deles com a Bíblia da mudança climática debaixo do braço. Imagina uma pessoa dessa. Imagina você ser amigo dessa senhorita. Estou na festa, no churrasco, e ela tá do teu lado falando para não comer o boi. Porque o boi emite muito carbono, peidou muito na vida dele, e ainda tem carvão, meu Deus do céu. Churrasco só na grelha elétrica. Tão importante quanto combater o desmatamento, cortar o carbono e mudar as matrizes energéticas é criar narrativas de clima que engajem pessoas. Olha qual é a preocupação. Eles a todo custo querem avançar com essa narrativa. Tem que contar a história. Tem que fazer a população aderir. E até o momento eles não vêm conseguindo fazer isso. E eles também não esperavam que o seguinte: grande parte da sociedade não tá nem aí. A população não tá nem aí pra nada. E a parte que presta atenção nessas questões, eu acho que a grande parte é contrária à agenda dessa jornalista, à agenda da Folha de São Paulo, à agenda do desgoverno. Então olha como é importante, né, o engajamento das pessoas. Mostrei para vocês uns dias atrás, né? Teve até um levantamento da ONU aí, esses dias feito lá pela turma da Rede Brasil, Pacto Global, que é o observatório da ONU para analisar, né, acompanhar os avanços da Agenda 2030, e estava lá medindo, né, como é que tá a Agenda SG, né, quem tá falando, quem não tá falando, né, quais são os veículos, influenciadores. A turma tá preocupada. E o relatório mostrava que tinha diversas pessoas questionando a real eficácia, se realmente funciona ou não. Aí o cara que veio para prometer que ia salvar, né, a volta da esperança: esconderijo na selva e ataque a tiros. Governo Dilma enfrenta dificuldades para retirar garimpeiros de terra Yanomami. Não era tudo fácil, não era só, né, mudar pro desgoverno que tudo ia se resolver do dia pra noite. Não era só tirar Bolsonaro que estava tudo resolvido. Além disso, traz aqui um ponto. Será? Mas será? É porque quer que a terra Yanomami, mas eu acho que eles não só veem isso daqui como um problema. Será que a grande solução para fazer todo mundo ficar feliz não é encontrar alguma forma do garimpeiro continuar trabalhando? Será que não passa por aí? Procurar alguma forma, não, vamos ver como é que faz. Vamos tentar aqui regulamentar. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Tentar facilitar a vida do garimpeiro, mas não. Só se pensa em proibir. Ele vai trabalhar com o quê? Tanto faz. O problema é a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Quem tem que tomar conta. Rapidinho aqui, só para comentar uma coisa. No dia de ontem eu trouxe essa nota aqui para falar com vocês, que eu achei um absurdo sem igual, onde um grupo europeu, que é a turma que mais aponta o dedo pro Brasil, nos cobrando tomar conta da Amazônia, que o Bolsonaro estava tocando fogo na Amazônia, da turma lá de Capri, dos Vingadores, viraram notícia porque compraram uma fazenda maior que a cidade de São Paulo, sentiu drama, de forma irregular,
E aí o que me deixou muito indignado é que eles estavam exportando madeiras nobres como o mogno e o cedro. Aí eu falei, enquanto isso, o brasileiro tá com os móveis tudo caquético de MDF. Nunca consegui comprar um guarda-roupa novo de MDF. Aí eu falei isso ontem em vídeo. E aí uma das inscritas aqui do canal, tia do Zap, mandou pra minha mãe. Falou, Dona, olha aí, ó. Manda lá pro Kim mostrar. Eu só quero mostrar aqui pra você, gente. Essa aqui acho que é a realidade. Você não fala, normal, aqui em minha casa também é assim. Essa é a realidade do povo brasileiro. Essa é a realidade do brasileiro. Você vê, ó, tá até faltando ali uma gaveta, consigo ver. Tá assim meio comido, que aí a própria umidade na cozinha, você vai cozinhando uma coisa ou outra, né? O óleo vai subindo, vai descascando um pedacinho. Esse é o brasileiro. Quem é o malvado? É o brasileiro, ó. Essa daqui é a casa de uma criminosa. Né? Tá comendo carne. Tem um carro que ela deve botar gasolina às vezes, ou quem sabe álcool. Senão ela anda de ônibus, né? Que também tá emitindo. Come um churrasquinho na rua. Aqui, ó. Esse é o problema do mundo. Não é o europeu que tá lá, né? Como era aqueles móveis antigos que o pessoal guardava, né? Umas taças, uns copos dentro. Eu esqueci o nome agora. Cedro, de mogno. Rapaz, inacreditável. E aí, o vilão do planeta é o brasileiro com armário da cozinha de MDF. O vilão é o brasileiro. Não é o europeu, é o brasileiro. Se isso daqui não te deixa indignado, tu não tem mais coração. Aí vamos voltar. Aí, ó. Olha a turma que vai resolver o problema do MDF. Grupo Lídio, do Dória, reúne ministros, governadores e empresários em Londres para debater meio ambiente e desenvolvimento. Não pode debater no Brasil, né? Não pode ser no Brasil, não pode ser lá. Tem que fazer um evento em Londres para pegar um jatinho ou alguns aviões, muitas vezes aí de primeira classe, emitindo muito carbono, né? Mas eles vão compensar o crédito de carbono com certeza para solucionar os problemas. Tentar impedir que o seu Zé, que tem um Palio, Dona Maria, que tem estante de MDF, continuem destruindo o planeta. Essa é a turma que vai nos salvar. Essa é a turma que vai nos salvar. Comendo camarão, carne de primeira. Interessante, eles comem carne. Acredite se quiser, eles comem carne. Comem, né, animais. Meu Deus, não tem comida vegetariana, né? Não é que não tem. Deve ter opção. Mas para eles serem coerentes, devia ser hambúrguer à base de planta, lagosta de planta, carne de planta, tudo de planta. 100% vegano. Aí eu botava fé. Eu queria ver o Dória chamar. Tudo aqui é vegano, tudo aqui é orgânico. Falando ainda dessa questão da agenda verde, falando da Europa, que eles estão lá, o BNP Paribas é um banco que no Brasil já não financia qualquer tipo de coisa. Tem algumas regras para financiar compra de fazendas, coisas no Cerrado, na Amazônia, dependendo da data aí, você não pode mais utilizar empréstimo para comprar. Fala o seguinte, a Thaís traz a notícia da Reuters dizendo que 3 organizações, 3 ONGs no final do dia, preocupadas com o clima, devem processar o BNP Paribas, o maior banco da zona do euro, alegando que seus empréstimos a grandes empresas de petróleo e gás violam um dever legal de garantir que suas atividades não prejudiquem o meio ambiente. Não pode, né, dar crédito para essas pessoas. Não, olha só, um banco não pode dar linha de crédito se a empresa não for SG. Se for empresa do mal. A turma quer o quê? Que a empresa quebre? Isso daqui tá acontecendo lá fora. Tu acha quanto tempo vai levar para acontecer no Brasil? Para vir aí a turma falar, olha, isso aqui não pode financiar, hein? Já estão aí cobrando a Petrobras abertamente, falando que não reonerar os combustíveis é um absurdo para o planeta. União Europeia ordena que funcionários apaguem TikTok de celulares. Essa é a preocupação deles. Tá lá o BNP Paribas, né? Coisa, avançando com várias agendas. Mas qual é a preocupação? É o aplicativo. Até acho que deve ter uma preocupação. Ficam lá essa questão de vazamento de dados, etc, tudo mais. Agora imagina se... Imagina não, né? No passado, alguns líderes de direita já falaram sobre isso. A imprensa noticia de uma forma que é perseguição, eles não gostam, olha isso aqui, aquilo outro, etc, tudo mais. E só aqui é uma notícia que acho que tem relação com o Brasil, pra gente começar a falar de combustível.
Os comunas querem romper relações de estatais com auditorias estrangeiras. As companhias que estão na mira do país asiático são gigantes como PwC, que a Americanas está utilizando, Deloitte, KPMG, EY. Para realizar esse movimento, as estatais de lá devem deixar seus contratos com as auditorias estrangeiras expirarem, de modo a firmar negócio com as empresas locais em substituição, além de ter como objetivo a proteção de dados referentes aos negócios deles. A iniciativa também busca estimular o mercado de auditorias locais. Esse tipo de iniciativa eu queria ver o Brasil tomar. Queria ver o Brasil falar, não, quem vai auditar nossas contas são nossas empresas aqui do Brasil. Tentar mostrar, não, porque não dá para confiar nas empresas brasileiras, nisso, daquilo, outro. Não, essa auditoria, etc. Olha as empresas que nós estamos trazendo. A Americanas utilizou a PwC. A Americanas utilizou a PwC. No final do dia, quando se fala de auditoria, de compliance, lembre sempre de Sérgio Moro. O que é que ele foi fazer depois que ele saiu do governo. Mas enfim, vamos falar de economia Brasil mesmo. A turma do Metrópolis nos mostra aqui a Zeina Latif, uma economista, que ela fala o seguinte: governo Dilma é uma usina de ruídos na economia. Para ela, o Dilma vem governando com o fígado e o projeto do PT não se sustenta no longo prazo. Bom, ela teve apenas a coragem de falar o óbvio. Não tem nada de diferente, né? Mas é bom ver assim que a imprensa esteja começando a mostrar esse tipo de crítica que vem sendo feita para de blindar o desgoverno. Mas no Globo, pelo menos, não estamos tendo assim notas mais contundentes, pelo contrário. Aí a turma da Veja reforça o que está todo mundo observando, que vem todo mundo acompanhando aí, principalmente nos últimos dias. A batalha petista na economia está longe do fim. O Bonin diz que o Roberto Campos Neto saiu de cena, mas a batalha entre o Haddad e o Mercadante está longe de terminar. Os últimos dias foram bem tensos entre o Mercadante e o ministro da Fazenda, do Dilma. E o bicho está pegando. Hoje de manhã, mas não trouxe aqui em vídeo, saiu uma nota inclusive falando o seguinte: deve ter uma reunião do Dilma com o Jean Paul Prats e o Haddad, e a melhor chance que o Haddad tem é reonerar pela metade e quem sabe daqui a 2 meses aumentar mais um pouquinho, não aumentar de forma assim completa, para não dar um baque de vez no bolso do brasileiro. Olha como a turma é esperta. Não, agora, nesse momento, a gente aumenta só metade. Para falar, daqui a 2 meses a gente bota outra metade. É o máximo que a Haddad pode ter. Já foi limado, já bateram com o martelo, não tem mais o que fazer. Quarta derrota do Haddad. Inclusive o Matheus Leitão tomou um lado, o lado da Gleisi Hoffmann, fez questão de trazer mais uma vez aquele tweet da Gleisi que todo mundo fez questão de destacar. Frase do dia, Gleisi Hoffmann. Matheus Leitão, né? Óbvio que ele ia ficar do lado do Lula. Assim, pensa sempre o seguinte: o Matheus Leitão sempre está do lado do Lula. Tem, né, diálogo, contatos no PT. Se o Matheus Leitão está sendo em contato, assim, em defesa da Dilma, é porque é o lado do Lula. Ou seja, o Haddad perdeu. Perdeu o Haddad. Aí eu falei com vocês também na abertura do vídeo que, quem sabe, não estamos vivendo num cenário muito pior do que estão nos contando. Para mim, o indicador que eu tô esperando mesmo para ver, para poder bater o martelo: CAGED de janeiro. Se vir negativo, meu amigo, coloca a mão na cabeça. A Folha de São Paulo escreveu essa nota aqui, uma nota longa, fala de alguns assuntos complexos, mas quando você vem analisando o que é que eles estão falando, eu acho que você vai ficando cada vez mais preocupado. Olha qual é a manchete: desaceleração da atividade e inadimplência desafiam convicção do Banco Central sobre os juros. Aí já começa falando assim, os riscos para a atividade econômica, o aumento da inadimplência e os sinais de maiores dificuldades financeiras enfrentadas por empresas devem desafiar a convicção do Banco Central sobre a manutenção do atual patamar de juros. Ou seja, olha quais são os dados
que estão chegando para o Banco Central. Dificuldade financeira de empresas, inadimplência, o povo não está conseguindo pagar, e risco para a atividade econômica, né? Retração da atividade. Para onde economista, os indícios mais recentes justificam a reavaliação do cenário pelo Banco Central. Forma antecipar o corte de juros com o objetivo de estabilizar a atividade, mesmo com a inflação ainda longe da meta. Para outros, porém, o risco fiscal, traduzido na expansão de despesas e na ausência de diretrizes concretas sobre o novo arcabouço de gastos, né, que o Haddad não entregou, e ainda a inflação resiliente, ainda falam mais alto e inspiram cautela, justificando a manutenção da política monetária pelo BC. A coisa ainda fica pior. Olha só. Vocês entenderam. Pensa o seguinte, ó, você é o cara do Banco Central, você é o Roberto Campos Neto. Chegou para você um relatório que fala, ó, a atividade meio que tá retraindo. Pensa o seguinte, a empresa tá trabalhando menos, tá vendendo menos, né? Sabe, tá demitindo. É um ponto. Chegou um relatório. Aí depois te falou que a inadimplência tá aumentando, o povo não tá pagando. E depois ela fala que as empresas estão com dificuldade financeira. Aí tu tá com isso daí. Aí tu fala, rapaz, será que não é hora de baixar os juros? Só que aí tu olha e fala, será? Aí tem outro relatório do teu lado. Quando tu olha pro outro relatório, fala que tu já tem esse cenário e ainda tem um risco fiscal, porque não tem arcabouço, mas tem PEC do rombo, e ainda tem uma inflação resiliente, que tá aí. A inflação não tá querendo abaixar. E se reonerar a gasolina, a inflação vai pipocar. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai ou não vai mexer nos juros? Tá complicado. Nos últimos dias, o Ministério da Fazenda passou a emitir alertas mais contundentes sobre a possibilidade de uma crise de crédito. A medida precisa de um crédito para expansão, né? Você pega um crédito, você quer reinvestir, fazer crise de crédito. Eu gostei dessa. Alertas mais contundentes. A turma do Haddad. Imagina o Brasil. Aí tu já recebeu um terceiro relatório. Pô, tu já tinha aquele outro. O próximo relatório agora. Eita, crise de crédito. Alerta com o do Haddad. Rapaz. O Brasil, hein? Vai quebrar. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Galípolo, disse em entrevista para o Estado de São Paulo que o governo e a equipe econômica estão focados em evitar uma crise de crédito. Ou seja, ela está no horizonte. Para você tá tendo que trabalhar para isso não acontecer, porque ela está no horizonte. E podem lançar mão de políticas compensatórias. Como evitar? Porque está pintando no horizonte. O próprio Banco Central tem feito considerações sobre a desaceleração das concessões de crédito e da atividade econômica, sobre a alta inadimplência nas atas da reunião do Copom. Recentemente, o tema também surgiu em conversas de membros da instituição com integrante do mercado financeiro. O empresariado, ó, o crédito aí tá pra acabar, viu? Tá ruim, viu? Tá ruim. O COMEF, Comitê de Estabilidade Financeira, instância do Banco Central focada na prevenção de riscos sistêmicos, também citou em relatório de novembro a existência de incertezas a serem acompanhadas. Né? E aí com Dilma, do jeitinho que ele tá, imagina. Em novembro já tinha incerteza. Acho que a incerteza de novembro já virou uma certeza, né? Tem uma certeza de problemas. A questão colocada por parte dos economistas é que, independentemente de eventual mudança na meta de inflação, a autoridade monetária pode ser levada a cortar os juros num cenário em que a piora da economia torna o custo da desinflação demasiadamente elevado. Olha o que está acontecendo. Porque qual é uma das principais justificativas que eles apontam para o juros brasileiro ser tão alto? É por quê? Porque com juros altos, as pessoas não ficam tão estimuladas a pegarem créditos, empréstimos, etc, tudo mais, comprar mesmo investimento. Então a coisa dá uma certa acalmada, a atividade econômica dá uma acalmada, e você meio que controla a inflação. Então meio que você segura. Só que existe um custo em paralelo. Às vezes, se você também mantém os juros em um determinado patamar, a atividade econômica ela não se mantém. Ela começa a quebrar. Ela começa a esfarelar. Começa a gerar uma crise generalizada. Tudo quebrando. Ou seja, é melhor ver a inflação começar a subir
inflação que bate no bolso e quem mais sente é o pobre, é melhor ver a inflação subir do que deixar a economia colapsar. Olha quais são as possibilidades que estão entrando no cenário. Quando, na verdade, a discussão era o seguinte, não, a inflação está estabilizando, logo vamos abaixar os juros. Não. Vamos abaixar os juros porque está chegando num cenário que é melhor ter inflação. Esse é o Brasil da picanha. Estamos em 27 de fevereiro de 2023. 58 dias de desgoverno. Olha o que é que está sendo pintado. Quem concorda com essa avaliação elenca alguns fatores como a alta inadimplência de pessoas físicas em empresas, a desaceleração do PIB e as dificuldades financeiras de companhias, algumas das quais recorreram à proteção judicial para conseguir negociar dívidas. As empresas quebrando. Não é só Americanas. A gente comentou sobre isso. E para encerrar, que tu já tá escrito, não, já tá horrível. Tá horrível. Fica pior. O IBRE FGV projeta uma alta de 0,2. 0,2. Falavam que o governo Bolsonaro era o quê? Pibinho. O Pibinho. Olha o Pibinho dele, rapaz. Até bonito. Ai, cuticute, o Pibinho. O governo Bolsonaro era Pibinho. 0,2. 0,2 é o quê, então? 0,2. O governo Bolsonaro fechou timando quase 3%. Mas, se tu tá achando o 0,2 ruim, fica pior. Mas, 0,2 considerando o desempenho positivo do agro. Sem esse impulso, sem o agro, já haveria uma recessão. O Brasil só não está numa recessão por causa do agronegócio. Pode botar a mão na cabeça. É para se preocupar. Eu tô te falando. Vamos olhar o CAGED de janeiro. Dezembro, que é um mês de contratações. É Natal. Tem diversas contratações temporárias. Bateu mais de 400 mil negativo. Foi disruptivo. Olha o cenário. Será que estão mentindo pro brasileiro? Será que o caos que nós já estamos vivendo é muito maior do que o esperado? Empresas fechando? Pessoas deixando o país? Eita, tem notícia aqui, ó. O economista Carlos Kawal, sócio fundador da Oris Partner e ex-secretário do Tesouro Nacional, tem visão divergente. Ele não vê espaço para a redução dos juros antes de 2024, diante da política de expansão fiscal adotada pelo Dilma em meio a um cenário de inflação ainda resistente. O problema que nós temos é um desajuste da política macroeconômica. Também faz parte desse contexto a indefinição com a regra fiscal. O governo sequer tem convicção sobre tributar os combustíveis. Se reonerar o combustível, a inflação, que não estão conseguindo controlar, vai pipocar. A inflação vai pipocar. Aí temos a Raquel Landim. Esse vídeo rodou ontem, viu? Raquel. Ah, Raquel. Escuta isso aqui. Carol, ainda tá difícil de saber, tô com o Daniel, assim, quem é que vai vencer esse embate. A primeira rodada perdeu o Fernando Haddad, mas agora ele tá muito empenhado em não perder essa nova rodada. E aí vamos olhar alguns princípios, né? Pelo princípio econômico, essa é uma desoneração que, ao meu ver, não faz sentido. Porque você está desonerando um combustível fóssil, então ele ambientalmente vai contra as bandeiras que o Brasil levanta de redução, de poluição, toda essa agenda ambiental que o Brasil tem. Sim, ele provoca um aumento de elevação, de inflação, mas ele é muito caro. É um subsídio caro, num cenário fiscal restritivo. E é algo que vai favorecer classe média. Sempre alguém vai argumentar, mas tem o trabalhador de aplicativo, etc. Mas, gente, pobre no Brasil é quem recebe Bolsa Família, programa social. A gente precisa sempre traçar essa linha da pobreza. Então, não é um programa como Bolsa Família, não é um programa como Minha Casa Minha Vida. Ele não está focalizado na camada mais pobre da população. Então, assim, sentido econômico, ele não faz. Aí ele tem o sentido político, porque sempre dá um enorme mau humor na classe média.
né? Bolsonaro lutou com unhas e dentes contra o aumento do preço da gasolina. E é preocupado com popularidade que a ala política, o que nós estamos chamando de ala política do governo, mas que tem ambições de ser a ala econômica, né? Que é o Aloysio Mercadante, e mesmo a Gleisi Hoffmann, ela se circula e fala muito sobre economia. Essa é uma das batalhas que eles estão medindo forças. Tem várias outras agendas que a área política conseguiu emplacar no meio dessa preocupação com a crise de crédito. Agora, esse é um tema muito delicado, porque você não consegue vender ele de uma forma que seja pragmaticamente razoável como uma agenda para os pobres. Por pobre, tá vendo isso, né, gente? Ai, se eu fosse Uber, eu não dava carona pra Raquel Landim por nada na minha vida, viu? Uber, se eu trabalhasse no Brasil entregando comida, eu visse o nome Raquel Landim, eu falava, filha, eu não vou entregar tua pizza não, viu? Não vou entregar não. Entregar não, porque eu sou classe média. Eu sou classe média, eu não vou entregar não. Como se também o combustível não encarecesse o custo da logística, o que também impacta no bolso do pobre. É duro, viu? Esses são os jornalistas brasileiros. Aí você vê, ó. Vamos ver se essa senhora aqui, ela é classe média. O Paulo Pimenta achou que ia lacrar no Twitter. Esse comentário circulou bastante ontem nas redes sociais. Falou assim, ó. O aumento do salário mínimo de 1.302 para 1.320 garante um ganho real acima da inflação de 2,8% maior desde 2012. Essa medida comprova o compromisso do Dilma em garantir a recuperação do poder de compra. A Celzinha pergunta, irmão, você vai ao supermercado? Eu votei no Dilma, mas achar que isso é ganho só pode ser deboche. Não tenho que comemorar, não. R$18. R$18. Sério, R$18. R$18. Tá de brincadeira. Petista, gente. Petista. Ainda tem 2 bandeirinhas no nome dela. Não é perfil que você tá se passando por petista, não. Assim, tá ridículo o que tá acontecendo. Tu acha que é só a classe média que vai ficar insatisfeita, é? Tu acha que o pobre que votou no Dilma, esperando a picanha, tu acha que ele não vai se revoltar? Vamos ver até quanto tempo aí a turma vai aguentar. O clima não tá bom. Tá cada dia pior. Aqui, ó, comida de rico. Ovos. Quem vai ao mercado toda semana já deve ter reparado que o preço do ovo não é mais o mesmo. E a situação vai piorar. A cartela deve ficar mais cara até abril. Como Emílio Surita diz, a alegria do brasileiro é saber que hoje é melhor do que amanhã. Que só faz piorar. Assim, só faz piorar. Esse é o Brasil. Meu Deus do céu. Aí, enquanto isso, vocês estão vendo que as críticas, não por parte da Raquel Landim, né? Mas por parte de outras pessoas estão começando a aparecer. Você vê, por exemplo, essas notas da Folha de São Paulo, você vê os editoriais do Estadão. Tá vendo que a coisa tá começando a crescer. E eu já falei isso no passado, que se a direita jogar direitinho, fizer o que tem que fazer, o dever de casa, vai chegar em 2024 diante de uma crise econômica. Diante de uma crise econômica, a população ela vai querer mudanças. Ou seja, ela não vai querer votar em políticos apoiados pela picanha. Ela não vai querer votar no político da picanha. E a Dora Kramer tá falando o seguinte, ó, bobagem, essa coisa de desbolsonarização. No governo de São Paulo, Tarcísio sendo Tarcísio, assim como Bolsonaro seguirá em sua toada peculiar que lhe rendeu uma quase vitória. O problema é o detalhe, pois no quase morou a derrota. Aliás, já é hora de analistas deixarmos de enxergar a política pelo prisma de Bolsonaro. Melhor tratá-lo como chuva que choveu. Ficar mirando em Bolsonaro, assim, já passou. Olha o caos, tá o Brasil. Vamos ficar tapando o sol com a peneira até quando? Vamos ficar na ladainha de ai que Bolsonaro. Até quando? Já não tá colando mais. Já não tá colando mais falar de Bolsonaro. Não vai dar pra culpar Bolsonaro por tudo. Até quando? Já tem 58 dias de governo. O tempo passou, galera. E aí? Vai bater 100 dias e não vai ter entrega. Cadê? Vai falar de Bolsonaro até quando? Até quando? Tá chato. Só pra
mostrar duas notícias rápidas. Duas, só a manchete. E um pouquinho do texto. Vai passar um pouco de 1 hora. Mas só porque eu falei na introdução. Orçamento secreto. Vice-líderes e ministros do Dilma solicitaram 331 milhões. O Dilma, que atacava o orçamento secreto. Ele tem 15 vice-líderes na Câmara. 4 deles solicitaram nada mais nada menos do que 123 milhões de reais, segundo, pelo orçamento secreto, segundo o levantamento feito pela Metrópolis. E aí, se você considerar também as quantias requeridas pelos ministros, os ministros da picanha, a soma de indicações do núcleo próximo ao atual presidente chega a 331 milhões. E aqui pegada também, só essa, rapidinha. Emenda de Alcolumbre abasteceu contratos de 54 milhões da Codevasf suspeitos de superfaturamento. Olha a turma da picanha, gente. Qual era a próxima? Aqui é sobre a questão do Banco Central e depois vai falar da Dilma também, umas coisinhas aqui, mas isso a gente comenta amanhã. Terminando aqui com esse glorioso senador, nosso glorioso Alcolumbre. 54 milhões suspeitos. 24 irregularidades, né? CGU listou indício de 24 irregularidades na execução de obras no Amapá, estado do senador. Vamos ficar falando de Bolsonaro até quando? Porque não tá colando mais, viu? Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Aqui tá os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mandar o vídeo da Raquel Landim lá no Telegram, se vocês quiserem ver, compartilhar, mandar pros amigos de vocês. E é isso, né? Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Mas, acima de tudo, compartilhe esse vídeo, com fé em Deus, eu espero poder te ver amanhã. E é isso, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!